Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Eu gosto muito do estudo da palavra e me traz muitas bênçãos e traz bênçãos para o coração de todos que tiram o tempo para estudar e se mostrar aprovado como alguém que não tem do que se envergonhar, que compartilha a palavra da verdade. Creio que se você estiver conosco todos os dias, você vai aprender algo. E nada é mais importante do que a palavra de Deus. Vou repetir. A palavra de Deus, isso aqui, é a coisa mais importante que existe. É o documento ou a obra mais importante na face de toda a terra. E, consequentemente, ela é muito importante porque é a palavra de Deus. E você, como crente, eu, como crente, devemos fazer de tudo para aprender mais sobre ela. Amém. E eu acho que esse programa, juntamente com os outros programas que temos nessa rede de televisão, acho que podem te ajudar muito se você assistir o máximo deles possível. E às vezes, se você tiver uma pergunta, escreva um e-mail para a gente. Ou se você discorda de algo, nos deixe saber. Vamos ficar agradecidos pelo seu contato. Irmão Swagger, eu gostaria de falar algo e talvez discutir com o Dr. Gray, porque ele sabe disso, e também os outros senhores que estão aqui. Ser estudioso é uma coisa. Quando nós lemos os estudiosos pentecostais, ou os reformadores, ou os batistas, ou qualquer grupo de pessoas que estamos discutindo, a pesquisa é uma coisa, mas quando você vai pregar, é diferente. O que você quer dizer? Bom, a maioria dos pregadores, talvez nós possamos achar a verdade na pesquisa e nas diferentes formas, sejam os batistas, pentecostais ou qualquer outro. Muitos poucos, se você realmente olhar para os pastores, estão seguindo as pesquisas. Às vezes as pesquisas têm essa separação entre a academia dos pesquisadores e os pastores. Como assim? O que eu estou querendo dizer é que estamos citando alguns teólogos, mas nós não falamos sobre os pastores locais, o que eles estão pregando. Há uma grande divisão. Eu percebi que mesmo que agora nós temos mais pesquisadores pentecostais aparecendo, eles não estão alcançando os pastores pentecostais da forma que os teólogos estão em outras denominações e aquilo que os pastores de outras denominações estão pregando na televisão, sociedade, localmente. Tudo isso talvez tenha algo para fazer nos pregadores, além dos pesquisadores. Então eu penso que é algo difícil de entender quando estamos pregando. Eu posso estudar os estudiosos pentecostais, mas isso não é necessariamente o que os pregadores pentecostais estão pregando, se você entende o que estou dizendo. Eu não sei o que eles estão pregando. Há mais ou menos 35 ou 40 anos, eu sabia um pouco. Agora eu não tenho a menor ideia. Bom, eu acho que estamos numa situação, não apenas os pesquisadores, mas a popularidade tem determinado o que vamos pregar nos púlpitos. E não apenas um estudo da palavra de Deus. Talvez o Dr. Gray saiba o que eles estão ensinando. Bom, eu tenho sido um pastor por muitos anos e enquanto você falava isso, eu estava pensando sobre o meu histórico. Às vezes eu prego algum livro da Bíblia, às vezes eu escolho um tópico ou tema, então eu trabalho dentro desse tema ou desse tópico, e às vezes eu falo sobre um evento que está acontecendo, que se conecta com a Escritura e que é importante para a Escritura. Mas eu penso que a forma mais consistente é pegar um livro da Bíblia e pregá-lo. É a pregação expositiva. E eu acredito que em muitos casos
As pessoas preferem isso, mas eu concordo com o que você está falando. Eu acredito que é mais tópico e os tópicos são decididos baseado no que eles estão pensando. A maioria das pessoas não vai aprender a Bíblia se só escutam Certo. pregações de tópicos. Certo. E eles têm lidado com os problemas de antemão. Você pensa sobre a igreja e como temos passado dentro dessa cultura neste último ano. No último ano, com todo esse e tudo que está ao redor disso e também dos problemas que têm acontecido nas grandes cidades. Se eu fosse um desses pastores, eu lidaria com alguns destes tópicos, porque Verdade. pelo que está acontecendo com a sociedade, Isso aí. eu não levaria e tentaria projetar quem seria o presidente ou não, mesmo que eu tenha os meus próprios desejos e vontades, mas como pastor você tem que pregar e falar aos problemas. Mas você falou algo importante, e eu concordo com isso e discordo com isso, irmão Larson. Você falou sobre teologia e os livros de teologia. Será que tem chegado às pessoas através dos pastores? Eu acho que sim. Em uma forma não tão direta. Em outras palavras, quando você é pastor, você escolhe um tema para pregar naquela manhã. Se você tem uma tendência a ser mais calvinista, você vai acreditar nisso. Você está me entendendo? Você precisa seguir isto. Se você muda a sua perspectiva sobre a doutrina do inferno, e recentemente nós ouvimos alguns pentecostais bem conhecidos dizendo que essa doutrina não existe mais. Onde isso começou? Onde que isso começou? Em primeiro lugar, eu acredito que o diabo fez eles desviarem. Mas eles estudam a Bíblia e falam que não tem doutrina sobre o inferno. Ou sobre, quando eles estudam sobre falsos profetas ou teólogos que têm negado isto que eles têm feito. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa pessoa acabou de perder seu ministério por causa disso e outras doutrinas. Me disseram que no sábado à noite as ondas de televisão estão pegando fogo porque existem pregadores assistindo para pregar a mesma mensagem no outro dia. Sim, está. Vocês entenderam? E de novo, é parte do problema que eu estava falando, essa separação entre os pesquisadores, e eu quero que as pessoas entendam que os pesquisadores em cada denominação, eles não estão falando algo que não está chegando até os pastores. A grande maioria das influências hoje, das metodologias de crescimento das igrejas, porque eles não estão estudando a Bíblia. Até mesmo nas escolas bíblicas, eles não estão estudando a Bíblia. Eles estão estudando como usar a psicologia com as pessoas e como crescer as igrejas usando modelos de negócios e etc, etc. A maioria dos homens e mulheres que estão nos púlpitos nunca foram treinados para pregar a Bíblia. E nós precisamos saber que isso é verdade. Então, essa divisão entre pesquisador e aqui, para os pastores, o pastor local, é gigante. Não é necessariamente que eles estão tentando fazer, é o que acontece. E todas essas influências, que o movimento do crescimento da igreja é muito maior do que nós sabemos. Você pergunta como que a Revolução da Graça acabou ganhando toda a América e o mundo. A maioria dos pregadores que são liberais tem demandado a ação, tem demandado uma forma de se vestir, falam faça isso, não faça aquilo, e não produz santidade. O outro lado que está sendo apresentado, e eu estou feliz que estamos voltando nossa mente e o coração para a graça, mas a graça não nos permite viver em pecado. Então todas estas influências fora do mundo das pesquisas estão chegando às pessoas de Deus. E eu acredito que os pastores não estão sendo treinados na palavra de Deus para entregar expositivamente as mensagens. Treinamento tem muito a ver com consagração. Sim. E essa pessoa, se ela é consagrada ao Senhor, então
na maioria das vezes, resolve a situação. E vai, porque aquele amor pelas escrituras vai ser dominante. É verdade. E amor pelas pessoas também. E você não precisa ter um diploma para ter informação das escrituras, você precisa estar em contato com o Espírito Santo. Muitos pastores hoje não acreditam de que as respostas que eles precisam estão na palavra de Deus. Lá está o que precisamos. Se você precisa buscar em outras fontes, você não crê que este livro pode cuidar de tudo. No que diz respeito a pregar somente a palavra e tentando ficar consistentemente pregando a palavra, acho que hoje isso está menor do que em qualquer outro tempo. Certo. Isso tem machucado as pessoas. Porque quando você vem com uma mensagem da cruz, e esse é outro motivo pelo qual as pessoas não estão nos ouvindo, porque não é o que elas querem ouvir. As pessoas não querem viver uma vida santificada. Pense sobre isso. Há muitas pessoas nas igrejas, elas querem viver uma vida secular e ir para a igreja. E quando você começa a pregar a mensagem da cruz e você lida com o pecado, você prega sobre santificação, uma vez que esta é a ênfase, então você começa a se preocupar com a sua conduta pessoal. Quando você faz isso, você fala, eu não quero ir lá. Na minha mente, nós precisamos continuar empurrando e promovendo. As pessoas precisam lidar com o que já lidamos. Olha, eu nunca ouvi o irmão que você está mencionando aí pregar. Mas eu conheci o pai dele e ele era um homem de Deus, de verdade. E olha só, a mãe do Joel foi quem disse que se ele soubesse o que estávamos pregando, ele ia virar na cova. E eu não entendo o que chama atenção, pelo menos o pouco que vi e tenho ouvido, eu não entendo porque as pessoas seguem algo desse jeito. É um desejo da carne, irmão Swagger. Faz com que você se sinta bem sobre si mesmo. Sabe, você pode fazer, você é um vencedor e você fará algumas coisas e as pessoas vão gostar. Não, não é. Mas esse não é o evangelho. Olha, existem centenas de milhares de pregadores que estão pregando sobre o evangelho e não pregando o evangelho. A não ser que você esteja pregando a cruz de uma forma ou de outra, você não está pregando o evangelho. Estão pregando sobre o evangelho porque é sobre o evangelho e tem algo que parece que é certo, mas não é o evangelho. Você se referiu a isso e eu ouvi você se referir a isso como uma filosofia do cristianismo. É isso que estamos ouvindo nos púlpitos. Uma filosofia que estão tirando as escrituras do contexto, se aplicando a coisas externas, à carne. Quando você não interpreta a palavra de Deus baseada na cruz, é tudo que você tem. Mas o que você disse há um instante atrás é isso, eles desejam se sentir bem. Certo. Venha me encorajar, não é? Eu estou vivendo essa loucura do mundo a semana inteira e eu preciso que alguém me faça sentir bem. E, às vezes, o Espírito Santo faz com que você se sinta muito bem. Certo. Muito bem mesmo. E tem vezes que ele faz com que você se sinta como se estivesse para cair no inferno. E não é um sentimento muito bom, viu? O apóstolo Paulo, e estamos vendo isso no Apocalipse, nos nossos cultos de quarta-feira, como o irmão Lauren falou nessa semana, estamos lidando com algumas igrejas, e algumas igrejas são igrejas apóstatas, como Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, que diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós temos sido bem diretos nos púlpitos, mas a audiência também é responsável por aquilo que eles recebem, porque se eles não gostam do que aquele pastor está pregando, ele vai para o outro. E aí ele vai ficar procurando até achar alguém que o agrade. Então nós temos dois problemas. O púlpito que não está pregando a verdade, é o que eu chamo de igreja movida pelo mercado. E toda a mudança da igreja foi sobre a dinâmica da igreja, não tanto a doutrina e o que está sendo pregado, mas como fazemos os cultos, qual atividades nós temos. Igreja neoliberal, não queremos ofender ninguém. Os métodos, o sistema de mercados, um autor em particular disse no seu livro
que ele usou um modelo de mercado criado por um homem de negócios e ajudou algumas instituições a saírem do débito na década de 60. E o meu ponto é, os leigos são tão responsáveis quanto o púlpito. E eu sei que para evangelismo, eu sei que se eles não ouvirem o evangelho, eles não podem ser salvos. Nós estamos falando da igreja, das pessoas que fazem parte da igreja, das igrejas pentecostais. Quando nós olhamos para a doutrina, eles são bem conservadores, mas as atividades não estão alinhadas com as suas doutrinas. Então, os leigos têm uma responsabilidade. Talvez terão que sair desses lugares onde não estão recebendo a verdade. Mas as grandes doutrinas da Bíblia, como a salvação pela graça, o batismo com o Espírito Santo, o pecado, o inferno, o juízo do trono branco, etc., etc., isso não está mais sendo pregado nas igrejas. Não, porque a cruz foi removida e esta é a base de todas as doutrinas. Tira a cruz, se você tira isso, as doutrinas não têm mais um lugar para permanecer. E você trouxe uma vez que as doutrinas mais antigas, a base Verdade. É a cruz, como Paulo Certo. diz isso lá em Coríntios. É mesmo. Se nós não construirmos em cima dessa base, você vai construir nas igrejas neoliberais, você vai construir em cima da Revolução da Graça, vai construir em cima de raízes hebraicas. Todas estas coisas têm uma medida de verdade. Mas quando você mistura a verdade com o erro, e o erro vai acabar absorvendo toda a verdade, ou com a medida de comida. Este é o fermento dos fariseus acontecendo. E a resposta para isso é o que Deus te deu, que é a mensagem da cruz. Continue pregando, ensinando, cantando, e alguns vão ouvir e outros não. Pela graça de Sim. Deus é o que vamos fazer vamos. e estamos fazendo. Muito bem, por favor, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. A ideia desse versículo é que Judá não se arrependeria, ainda sendo alertada várias vezes do juízo que viria. E depois do juízo também não iriam se arrepender. E entender sua verdade quer dizer que a verdade é estendida ao seu significado supremo. Deus, a realidade suprema. Para que Deus seja Deus, é necessário que toda palavra que ele diz, promessa ou juízo, tem que ser verdade. A promessa e a punição têm a ver com Jeová sendo Deus. Não. Deus não vai mudar. A igreja pode mudar o quanto ela quiser, mas Deus não vai mudar. Se fizermos o que é errado, ignorarmos esse livro, vamos colher os resultados e não vai ser bom. É verdade. E ele está falando aqui que Israel fez isso. Eles rejeitaram a palavra de Deus. E mesmo agora, no cativeiro, enquanto Daniel está orando, eles estão debaixo da ira de Deus, como está descrito no versículo 13. Podemos dizer agora que os Estados Unidos da América está encarando um juízo porque estão ignorando a palavra de Deus? Eu acho que podemos sim. Eu acho que as evidências estão aqui há décadas. Bem, o juízo que Judá experimentou depois de 100 anos, ouvindo profetas dizendo que eles tinham que se arrepender, foi horrível. Certo? Eles perderam seu país e perderam tudo. E foi tão desnecessário, É verdade. tão desnecessário. Ele diz no versículo 12 que debaixo de todo o céu não foi feito o que foi feito em Jerusalém. É a ira de Deus sendo exibida sobre estas pessoas por causa das suas falhas em obedecer à aliança que fez com eles. Eu acho que ficaríamos chocados se soubéssemos, como Deus sabe, o número de igrejas que não está pregando o evangelho de forma alguma. É verdade. Que é apenas um clube É verdade. social que está acontecendo para que as pessoas aplaudam e por aí vai. Um pregador me disse outro dia, as pessoas querem o poder de Deus. Não querem, não. Eles não querem o poder de Deus. Poucas pessoas querem, a maioria não Nós quer. temos visto algumas tragédias nacionais trazer medo por algumas semanas e meses no coração das pessoas e a atenção delas se volta para Deus.
Eu me lembro de 11 de setembro, naquela tragédia. Nas semanas depois, Deus abençoe a América. Quantas pessoas começaram a ir para a igreja de novo? Mas algumas semanas antes disso, Tudo foi estava tudo esquecido. esquecido. Mais Bíblias foram vendidas nos últimos 90 Sim. dias do que em anos. E isso que eu estava querendo dizer. A pandemia, quase 20 anos depois. A venda de Bíblias, nosso ministério dobrou neste período de tempo. Mas será que o coração das pessoas está mudando? Nós estamos olhando para Judá, em Jeremias. Como era o nome daquele rei? Josias, São muitos Jotas. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquele avivamento, Deus mostrou que não era verdadeiro. Havia muita coisa sendo falada, muitas ações físicas, mas não uma mudança de coração. Então eu acho que os Estados Unidos estão passando pelo mesmo. Estas tragédias como o 11 de setembro e a pandemia, mas tudo tem a ver com voltar o coração para Deus. Eu acho que o aviso que Paulo dá em Romanos capítulo 11 é que se Deus não pouparia os galhos originais, imagina o que ele faria com aqueles que não são os naturais. Porque nós não somos os galhos naturais, nós somos os que são quebrados. E ele vai trazê-los de volta, mas diz em Atos que Deus aceitava a ignorância, mas agora ele chama todos para o arrependimento. Eu acho que há um tempo onde todos podemos ver a severidade disto. Eu sei que esses julgamentos nós chamamos de pandemia, de 11 de setembro. Não seria bem um julgamento, mas sim um teste para a igreja, para trazer a igreja de volta para os seus sentidos. É como uma família, Deus está tentando nos chacoalhar. É como se estivesse falando, acorde, volte para a cruz. Eu tenho visto cada vez mais movimentos tentando tirar vantagem disso e atrair mais pessoas, ao invés de trazer para a igreja e levá-las para a cruz. Eu sei que parece loucura, mas eu tenho visto isso acontecer. Mais certo do que errado. E é triste pelas pessoas, mas ao mesmo tempo, o que está no coração das pessoas que a está atraindo para isso? Será que é realmente um arrependimento do Senhor? Eu preciso de você, eu preciso de comunidade, de comunhão, porque agora a justiça social tem se tornado as bases da igreja moderna. Vamos ajudar uns aos outros. Elas têm nivelado por baixo aquilo que é o reino de Deus, mas a pregação e a proclamação do evangelho, que é o reino, não tem acontecido. O nosso tempo acabou. Deus te abençoe e até o próximo programa.